Hoje eu vou falar da minha infância. Eu fui criado em Minas Gerais, Bom Sucesso, Minas Gerais. O meu pai tinha fazenda e dessa fazenda onde eu me criei, morei até os 7 anos de idade. Depois eu fui morar com as minhas irmãs e minha avó para começar a estudar. Entrei no primário com 7 anos de idade. Na minha infância, é, tinha a casa da fazenda, essa telha antiga e um casarão todo bem grandão. E nesse casarão é todo feito de madeira e todo feito de o piso de madeira e as paredes bem grossas. E as portas bem grandonas, quando dobradiça, mais ou menos uns 40 centímetros, umas dobradiças grandona, grandona. E, e a chave das portas, das fechaduras, geralmente você tinha que pegar as duas mãos para torcer, de tão grande que era, aquelas chaves enormes. Tinha o galinheiro. Nós criávamos bastante galinha e criava tudo solto. E todo dia tinha que soltava elas de manhã, né? Elas saíam tudo doidinha, 100, 200 galinhas, ficava lá nos passos, tudo, né? De vez em quando você via o galo caquerejando, kkk, kkk, kkk. Era cobra, tinha muita cobra, cascavel, vários tipos de cobra, né? Então você chegava lá, a cobra tava e as galinhas tudo olhando assim e gritando, né? Que já sabia que era perigo. E essas galinhas geralmente a gente tratava, né? Chamava todas elas e dava milho, bastante milho. E ficava aquele monte de galinha no terreno, você tratando com milho. E geralmente a minha mãe falava, aquele frango ali é pra janta ou pro almoço. Aí quando chamava no milho ele não via, a molecada ia tudo atrás, né? Batia atrás, corria, ela voava pra lá e pra cá. Chegava no final, ele estava muito cansado, aí ele enfiava numa moitinha e enfiava a cabeça, ficava quietinho, a gente pegava. E eu matava muito frango, não tinha dó. Não tinha dó. As minhas irmãs geralmente tinham dó de cortar o pescoço. Eu ia lá, cortava o pescoço e ajudava a depenar na água quente, tudo. A minha mãe cortava tudo na junta e geralmente fazia um frango com quiabo. E criava muito porco também. Vivia tudo solto, tinha uma manga lá de uns 2 ou 3 alqueires, tudo cercada. E porco à vontade. Chamava aquela porcada. Geralmente quando a porca paria, a gente era criança, ela estava dando de mamar, a gente chegava, corria, pegava um leitãozinho, ela levantava, corria atrás. Aquilo pra gente era um divertimento. E geralmente em férias, chegava a férias e ia todo mundo pro sítio, 10, 20 primos, aquela molecada todinha. E, e a minha mãe aí matava, por exemplo, um boi e não tinha geladeira. Salgava a carne, fazia carne seca, tudo, e dava geralmente para um mês, o pessoal comia aquele boi. E era muito gostoso, a gente brincava muito de pique, de bets, era bem gostoso. E meu pai tinha a fábrica de polvilho. O que era o polvilho? Ele trazia a mandioca, plantava a mandioca, o pessoal arrancava e no final da tarde ia lá buscar no carro de boi. Geralmente tinha o carro de boi, eu lembro até hoje o nome de cada boi. Tinha o boi de guia, o pé da guia, o cabeçalho. Então cada um tinha a sua divisão e eles obedeciam. Meu pai geralmente de cima do carro ele dava o comando e eles iam para um lado ou para o outro. Então a gente buscava muito
carro de polvilho. E desses carros de polvilho, aí ele chegava na fábrica, como a gente ia fazer, carro de mandioca. Chegava na fábrica e tinha que limpar a mandioca. Se limpava com bastante água, caía num lugar cheio de pedras, num tanque cheio de pedras, ia batendo as inchadas, umas inchadas bem grandonas, ia tirando a casca, a água ia batendo e batendo com a enxada, esfolando a mandioca, ela ia soltando a casca todinha. E depois tinha o ralo era movido a água, tinha uma correia, e essa correia tinha ligada a uma polia, e na cabeça dessa polia era pregado essa folha tipo de calha. Meu pai perfurava tudo com prego, tornava um ralo. Então ia ralando essa mandioca e caía a massa de mandioca lá embaixo. A hora que caía essa massa de mandioca, tinha um que ia coando no pano, tirava a massa e aquela água, a água branca que ficava, ia para um tanque, sedimentava, no outro dia soltava e o polvilho ficava no fundo. Depois esse polvilho ia para um outro tanque para curtir, ele ficava lá, sei lá, 15 dias, sei lá quanto tempo curtindo. Depois ia pro sol, um dia no sol, e ele secava e ia para casa de estocagem, e depois fazia o ensacamento de polvilho. A gente ficava lá abrindo os sacos, meu pai encher de polvilho, saía todo mundo branquinho, aquela poeira do polvilho. Meu pai também plantava muito café, e tinha colheita de café. Eu nunca cheguei a colher, mas ia ajudar a recolher, a medir, e tinha aquelas panhadeiras que era bem mais trabalhadora. Geralmente a mulher trabalhava mais do que o homem. Ela tinha mais destreza, tinha mais rapidez para colher o café. E esse café também justamente ia tudo, o transporte era tudo em carro de boi. E tinha muita ladeira em Minas, e era gostoso. E de longe você ouvia o cantar do carro de boi. Tinha também o monjola. O monjola, o que era? Era de socar café. Para você limpar o café, o que você fazia? Ele é mais ou menos por exemplo, a parte de trás dele era tipo um tanque, e esse tanque se enchia de água. A hora que ele enchia de água, ele ficava mais pesado, aí ele virava, era tipo uma balança. A parte de trás era mais leve, e a hora que enchia de água, aí a parte da frente empinava, derrubava a água, e a hora que a parte da frente caía, ela caía em cima do café e ia socando, ficava ali o dia inteiro socando. Você chegava lá, o café estava limpinho, só com a palha, e era só tirar e levar lá para cima, banar, e aí você já tinha o café. Depois torrava, né? Era tudo artesanal. Tinha um moinho de fubá também, eram duas pedras, uma superposta, né? E ela ligada num eixo, e esse eixo girava a pedra de cima, e o milho ia caindo ali entre as duas pedras, e ia virando fubá. E tinha um controle, a altura da pedra geralmente era como que você queria o fubá, bem fininho, ou grosso, ou canjiquinha. E a gente era moleque, geralmente chegava lá no moinho e alterava essa. Meu pai chegava lá, mas ficava bravo, mas não descobria quem tinha feito. Eu fiz muito disso, né? E na fazenda, meu pai casou em 1928. Quando ele casou, foi um Chico Preto, era um senhor negro e jovem, que foi lá trabalhar com ele. E a vida inteira
inteira, viveu a vida inteira lá e morreu lá na fazenda. Então ele era muito amigo das crianças e contava muita história. E contava história de assombração. O que essas histórias de assombração? Ele falava que quando meu pai saía e à noite, aí aparecia uma caveira para ele, falava, vamos arrancar um tesouro que tem enterrado aqui nessa fazenda, porque Minas era terra de escravo, né? E geralmente não tinha banco, não tinha nada. E o pessoal pegava o ouro, pegava tudo o que enterrava. Então ele falava que esse fantasma sempre chamava ele, vamos lá procurar o ouro. E contava aquela história e a turma tudo assombrada, né? Aí um dia eu resolvi chegar lá e ele falou, chega aí, vamos cavar, tá aí nesse lugar. Aí ele falou, não vou cavar não, se você quiser cavar, você cava. Aí eu falei, não vou cavar não, vou dormir. Aí ele contava essas histórias pra gente e várias histórias de assombração, e à noite a gente quase que não dormia. O fogão a lenha, né? O fogão a lenha, ele ficava 24 horas por dia. A minha mãe colocava aqueles borão bem grandão, bem grossão, e ficava ali, custava a queimar e ficava direto a noite e o dia ali. À noite geralmente ficava só aquelas brasas, né? E dentro desse fogão passava a serpentina. A serpentina, o que era? Um cano que passava dentro do fogo e subia para a caixa d'água. Então tinha em todas as torneiras da casa tinha água quente e água fria. E a gente ia tomar banho, não podia só abrir a quente não, que pelava, né? Aí a gente tinha que abrir a quente e a fria. Acontecia muita gente ir nadar, por exemplo, a gente tinha uma piscina na fazenda, mas gostava muito de nadar em represa. Aí, principalmente o dia que chovia, nossa, a gente saía, molecada, pulava das alturas, pulava lá dentro de água, tudo. E quando eu era garotão, aí o que, uns 7 anos, eu estava aprendendo a nadar. Aí um dia eu fui para descer a correnteza, você subia, ia lá em cima, ia batendo, no instantinho você chegava lá embaixo, saía. Um dia eu resolvi subir a correnteza nadando. Aí eu comecei no meio do caminho, não dei conta e me afoguei. Aí o primo Edilson, ele pulou e começou a se afogar também. A minha irmã branquinha, né? Entrou junto, pegou no braço dele e saiu os três. E então essas aventuras da minha infância, né? Tinha um carneiro o que era? A bombinha d'água. Você tinha uma bombinha chamada de carneiro, bomba d'água, né? Ali ia socando, jogava um pouco fora e um pouco ia para a caixa, né? No reservatório dentro da fazenda. Tinha um picador de ração. Meu pai sempre no final de tarde chamava a gente, né? Para picar capim para dar para o gado, né? Então era tratada a base de napier, geralmente cana. E também isso aí no tempo de água, tudo, né? Quando chegava tempo de seca, era o silo, todo ano tinha que encher o silo pro tempo de seca. Então quando era para encher o silo, nossa, era um sacrifício, era uma dificuldade. A gente ficava importunado, tinha que ficar ali 2, 3, 4 dias só o motor ligado e picando. Geralmente era de concreto, e quando não era de concreto tinha uma lona preta para impermeabilizar, para não pegar a umidade. Aí quando chegava o tempo de inverno, que estava quase tudo seco, a gente dava a ração pro gado. E desde criança, por exemplo, a gente gostava de tourada. Meu pai não gostava de jeito nenhum que mexesse com criação, bezerro, nada. E quando nascia um bezerrinho bem novinho, a gente já com 2, 3 dias começava lá no barracão
ia lá, passava a mão na cabeça do bezerrinho e ele ficava nervoso. E desde novinho a gente já ensinava eles a investir. Aí quando ele estava ali com 6, 7 meses, já grandão, a gente colocava no barracão, aí cada um com a capa e toreava, ficava 2, 3 horas. E isso quando meu pai não estava na fazenda, né? E um ficava olhando na estrada, a hora que ele chegava, soltava, e ele não podia ver de jeito nenhum que ele ficava nervoso. E tinha produção de feijão também. Então, colhia feijão, né? E sempre vinha aquele monte de feijão e juntava os empregados, tinha os colonos, tinha um monte de casa construída na fazenda, né? Em cada uma morava os colonos, né? Tinha o Correia, tinha o Marruco, Antônio, né? Tinha apelido de Marruco, tinha o Vitório, tinha o Dona Maria, a mulher do Benevides, tinha o Correia. Então esse pessoal era tudo morava na fazenda. Tinha a turma do Tomé. E chegava a época de colheita de feijão, juntava todo mundo ali e ficava batendo. Batia o feijão com vara, né? Para tirar a palha do feijão. E esses feijão era tudo ensacado e colocado no armazém. E um dia nesse armazém, o que eu fiz? Meu pai saiu e eu, muito curioso, eu falei, eu quero ver quantos grãos de feijão tem aqui dentro desse armazém. Aí eu peguei um saco, meu pai, o saco de linhagem, tudo costurado, com 60 quilos de feijão. Aí eu peguei e falei, eu quero saber quantos grãos tem aqui dentro desse armazém. Aí eu fui lá, descosturei o saco e joguei no chão. Falei, se eu contar um saco, vamos supor que tinha 100 sacos lá, era só multiplicar por 100, eu sabia quantos sacos de feijão tinha. Aí eu peguei e comecei a contar. Aí eu falei, ixi, mas eu acho que eu não vou dar conta de contar um saco de 60 quilos de jeito nenhum. Aí eu comecei. Quando chegou, encheu um copo, eu falei, tá, mas esse um copo aqui, aí já contei, tinha dado aproximadamente 700 grãos de feijão. Aí eu coloquei mais para dar 1 quilo, né? Eu fui jogando, mais 5 copos dava 1 quilo. Aí eu falei, 1 quilo dá 3.500. Eu contei só um copo de 700. Aí deu 3.500. Aí eu falei, depois vezes 60 dá 2.100. Vamos supor que tinha 100 sacos lá, dá 2.100.000. Isso aí eu tinha o quê? Aproximadamente 10 anos de idade. E aí foi o sacrifício, né? E coloquei de volta tudo dentro do saco, coei direitinho, peguei a agulha de costurar saco, né? Tinha um barbante bem grossão, um barbante amarelão, fui lá, costurei o saco todinho e depois chamei o Chico Preto para me ajudar a jogar lá em cima da pilha. Então aí eu descobri. Outra vez, a lata d'água, né? Eu queria saber uma lata d'água quantos pingos dava, né? A lata tinha 18 litros. Aí eu falei, como que eu vou fazer isso aí? Aí eu peguei uma torneira, era a torneira lá do fundo, que ficava lá no forno. Tinha um forno bem grande onde se fazia biscoito, né? Minha mãe, quando começava a fazer biscoito, fazia biscoito o dia inteiro, né? Uma fornada atrás da outra. E colocava em latas, né? E ficava ali o mês inteiro, geralmente em férias, né? Aí tinha uma torneira lá no fundo, lá separado da casa. Aí eu coloquei uma lata de
de 18 litros lá e deixei pingando, né? E contei, tinha um relojão de parede, tinha um cavalão em cima, tinha um pêndulo quase que ficava balançando para lá e para cá, e ela relógio de corda, tinha que dar corda dos dois lados. Aí eu consegui de 80 pingos por minuto. Aí depois de esses 80 pingos por minuto, aí eu fui descobrir que cinco desses pingos era você fazia 80 pingos por minuto, e numa hora geralmente era 4.800 pingos, 4.800 pingos, que dava aproximadamente 1 litro. Mas como que eu descobri isso? Eu deixei a lata lá, contei 8 pingos por minuto, e no outro dia tinha aproximadamente 10 litros, e era 10 horas da hora que eu coloquei a lata até no outro dia. Aí eu cheguei à conclusão de 4.800 pingos era 1 litro, e aquela noite tinha dado 48 mil pingos naquela noite, então naquela torneira. E água não faltava, né? Que tinha um carneiro que toda vez que faltava água, você ia lá e ligava, tinha uma fonte de água contínua Então isso aí foi mais ou menos a minha infância. Não tinha videogame, não tinha televisão, e o que eu aprendi foi que a nadar em rio, tinha um buracão. O buracão era dividia a fazenda dos pastos, e nesse buracão passava saracura, e eu gostava muito de pegar saracura, e aprendi a fazer laço de forca, né? Laço de forca, enforcava a bichinha, e no outro dia eu levava e fazia uma fritada de saracura. E uma vez ou outra caiu uma galinha da minha mãe, né? As galinhas estavam tudo soltas lá, é um lugar meio afastado, né? Mas ela chegava até lá, e de vez em quando eu chegava no outro dia, tinha uma saracura, uma galinha da minha mãe. Aí eu, em vez de levar, fazer a fritada, não ficava com medo dela xingar, né? E jogava fora, mas tinha demais, ela não sabia se estava faltando ou não essas galinhas, né? Então essa aí foi a história da minha infância. Acho que foi uma infância gostosa, e o quintal que cercava a fazenda tinha de tudo, né? É mais ou menos, mas você se perdia. Banana, tudo quanto é tipo de fruta, jambo, manga, tinha tudo, cana, laranja, tangerina, caju. Nos pastos tinha muita gabiroba, eu gostava de caçar gabiroba. Então foi uma infância muito feliz. Então eu estou passando, quem sabe a juventude deles aqui, né? É gostoso a gente falar da vida da gente e o que a gente passou, o que passou na infância, né? E eu deixo um recado, uma mensagem para vocês. Depois do jogo, o rei e o peão vão para a mesma caixa. Então, independente da nossa posição social, né, todos nós temos o mesmo fim. E democracia é avanço, nunca retrocesso. Um abraço a todos e muito obrigado a paciência de ouvir esse vídeo. Obrigado.